Olá a todas e todos, bem-vindas e bem-vindos a essa coleção de vídeos tutoriais sobre filosofia. Tenho aqui duas intenções com esses vídeos. A primeira é oferecer uma ferramenta de apoio às explicações teóricas sobre temas introdutórios da filosofia, e a segunda é oferecer um ponto de partida para qualquer pessoa que tenha interesse em aprender o básico do básico da filosofia. Bem, no vídeo anterior, vimos algumas questões inerentes à filosofia. Vimos que essas questões abrangem um vasto espectro de problemas, que vão desde o que é a causalidade, o que é a probabilidade, até quais são os procedimentos que devem seguir o cientista para levar adiante suas investigações. Nesse vídeo, trataremos da natureza dos problemas filosóficos. E pensar na natureza dos problemas filosóficos envolve também uma questão: como podemos caracterizar os problemas filosóficos, né? Então, aqui apresentarei 3 características que distinguem os problemas filosóficos. A primeira seria a radicalidade, né? A filosofia ela possui uma maior radicalidade no sentido de que vai mais às raízes do problema. A outra característica seria a historicidade, né? Em sentido de que algumas questões filosóficas são reinterpretadas. Isso é, ao fazer filosofia hoje, estamos, de certa forma, em contato com algumas tradições filosóficas anteriores, seja para confirmá-las, desafiá-las ou desenvolvê-las. E a universalidade, em geral, os problemas filosóficos dizem respeito a todos os seres humanos, independentemente da sua cultura, tempo ou lugar. Isso contribui para uma compreensão coerente e abrangente do mundo, aplicável a todos os seres humanos. Bem, mas apenas conhecer as características dos problemas filosóficos não é suficiente. Precisamos aprender a identificar um problema filosófico. E para isso, vamos pensar em 3 aspectos principais. O primeiro deles é um problema filosófico, ele vai ser básico e geral. Por quê? Porque ele vai partir de experiências comuns, dúvidas que qualquer ser humano pode ter, e, ao mesmo tempo, vai permitir generalizações que abrangem uma vasta gama de temas e experiências. Por exemplo, o que é a felicidade? O segundo aspecto é o aspecto conceitual. As respostas aos problemas filosóficos não vão depender de dados empíricos, mas de reflexão profunda sobre conceitos e, logo, da razão. Então, vai envolver um pensamento profundo, uma análise crítica e uma comparação entre ideias e discussão teórica. Por exemplo, o que significa a felicidade? Em terceiro lugar, podemos pensar no aspecto controverso dos problemas filosóficos. São questões que geram desacordo e debate contínuo sem uma resposta final ou consenso claro. Por exemplo, será que todos os seres humanos devem procurar a felicidade ou há outros fins mais importantes? A felicidade não seria o mais importante. Bem, dentro dessa perspectiva, podemos, então, estabelecer alguns supostos para os problemas filosóficos. Para um problema ser considerado filosófico, ele deve ser formulado de maneira que possa ser resolvido apenas pelo pensamento crítico e pela reflexão, sem depender exclusivamente de experimentação. A filosofia é uma atividade humana que busca fornecer respostas explicativas, racionais e satisfatórias para questões complexas do mundo, utilizando conceitos e teorias. E como não possui fontes próprias de informação, ela coordena conteúdos teóricos de outras áreas, como as ciências. E a filosofia, ela lida com questões informativas, práticas e avaliativas, de forma sistemática, baseada na racionalidade humana, e tem a função de tornar inteligíveis os diversos assuntos da cognição.
A filosofia deve evitar erros de aceitação de falsidades e omissão de verdades, mantendo um equilíbrio entre ceticismo e credulidade. E a sistematização filosófica é essencial para construir respostas coerentes e defendíveis. Bem, aqui quero destacar o termo sistematização filosófica, porque quando pensamos em sistematização filosófica, estamos pensando na organização das ideias de modo que façam sentido em conjunto e não se contradigam. Por exemplo, se alguém diz que a felicidade é prazer, ao mesmo tempo que a felicidade exige sofrimento, então as ideias elas vão entrar em choque. A sistematização ela vai exigir uma explicação de como o prazer e o sofrimento podem conviver simultaneamente numa noção de felicidade. Voltando aos supostos, a filosofia não começa do zero, mas se baseia em dados e informações de gerações anteriores, como crenças comuns, conhecimentos científicos, tradições e lições da história. Isso tem a ver com a historicidade, que era uma das características dos problemas filosóficos. Porém, não deve ser confundida essa historicidade com a história da filosofia, doxografia, né, ou o excesso de doxografia, que se concentra em o que alguém pensava sobre um tema, enquanto a filosofia busca desenvolver sobre o que é o caso no tema em questão. E com essa perspectiva antidoxográfica, eu encerro esse vídeo. Ânimo com os estudos!